Vale a pena. Muito bom. O Brasil tem 11,3 milhões de analfabetos, uma taxa de 6,8% de pessoas acima dos 15 anos que não sabem ler ou escrever. A meta do Plano Nacional de Educação para 2015 é de baixar o índice para 6,5%, com o objetivo de erradicar o analfabetismo até 2024. Para essa conversa, eu recebo Maria Alice Junqueira, que é coordenadora de projetos de alfabetização do CENPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e também Ítalo Curcio, que é coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sejam bem-vindos à Rede Alesp. Para começar, eu queria que vocês falassem para a gente o que é realmente o analfabetismo. Tem uma idade para isso? É quem realmente não sabe nada ler e escrever? Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E respondendo a sua pergunta, Priscila, sim, o analfabetismo trata-se da pessoa que realmente não sabe nem ler e nem escrever, não sabe nada. Não sabe decodificar e, portanto, não consegue compreender o que ela lê e o que ela escreve. Tem uma idade para isso? A gente pode considerar uma criança analfabeta? Bom, nós precisamos estar atentos sempre aos conceitos, né, Priscila? Primeiramente, eu quero cumprimentá-la e agradecer a TV Alesp pelo convite que me fizeram. Para mim é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Sempre bem-vindo. E voltando então à nossa conversa, alfabetização, analfabetismo, é importante que nós tenhamos em mente os conceitos de alfabetização e letramento e da evolução do desenvolvimento do ser humano, não é? Tem um autor muito conhecido pelos estudiosos contemporâneos, Erik Erikson, que deixa bem claro que o desenvolvimento humano começa desde o primeiro instante que a criança é gerada no corpinho da mamãe até o último instante de vida. Então nós continuamos em desenvolvimento. Embora nós tenhamos conhecimento de outros autores teóricos, como Piaget, como Vygotsky, como Vallon, que também trabalham nessa linha do desenvolvimento humano, nós devemos estar atentos à evolução desde o seu nascimento. Então, a criança, e quando eu digo evolução, não significa necessariamente progresso. Evolução são mudanças. As mudanças, quando nos são favoráveis e positivas, nós as chamamos de progresso. Então, a criança, ela nasce e vai se desenvolvendo. 0 a 3 anos nós temos a primeira infância, ali nós temos, depois dos 4, 5 anos, nós temos a infância ainda prosseguindo, e depois nós continuamos até os 12 anos, até pela orientação da Unesco e pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nesse tempo todo, a criança vai evoluindo, vai tendo suas mudanças, e espera-se que até o 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais, portanto, por volta dos 8 anos, esta criança esteja alfabetizada e letrada. Então aí estão os dois conceitos, alfabetização e letramento. Alfabetizar significa dar a ele condições de escrever e ler. E letrar, além de escrever e ler, ele tem que entender o que escreveu e leu. Então nós temos aí a pessoa alfabetizada efetivamente, a que lê, a que escreve, a lê e entende. Quando você tem uma pessoa que não atende a esses conceitos, você chama de analfabeto. Claro que se você tiver uma criança com 5 anos, ela é analfabeta, mas isso não nos preocupa, porque ela ainda está na idade de ser analfabeta. A nossa preocupação, como você mesmo disse na abertura do programa, é termos uma população acima de 15 anos analfabeta. E é esta a grande preocupação, e as metas do Plano Nacional de Educação em vigor de 2014 a 2024 foram estabelecidas para que se evite isso a partir de 2024. Professora Maria Alice, nós estamos em São Paulo, né, na capital paulista, e quando a gente fala do analfabetismo, parece que é uma coisa um pouco distante, mas não é. Eu queria que a senhora falasse até um pouco da experiência que a senhora tem perto aqui, né, do centro de São Paulo, mas que enfrenta a situação de analfabetismo muito grave.
Sim. Foi bom você ter perguntado isso, porque o SEMPEC nos dá a oportunidade de conhecer não somente o estado de São Paulo, mas como conhecer os diversos estados do Brasil. Não é? Nós temos projetos, um deles, que é o mais conhecido, que é a Olimpíada da Língua Portuguesa, ele está exatamente em todos os estados brasileiros, né? Então nós temos a oportunidade de viajar pelo Brasil afora e conhecer a realidade, principalmente das escolas públicas. Então, quando eu for te falar, eu vou falar principalmente das redes públicas, embora eu também tenha tido experiência de ser professora alfabetizadora em escolas particulares, né, em São Paulo. Mas é verdade, a gente quando fala parece que está muito longe, mas não está. Né? E mesmo em São Paulo, se você andar pelas escolas das redes públicas de São Paulo, você vai ver que a gente tem também um percentual ainda significativo e preocupante de crianças que não estão alfabetizadas na idade certa, inclusive, que são aquelas crianças que a gente chama crianças que estão em distorção idade série, quer seja porque elas repetiram de ano ou, às vezes, ainda pior do que isso, elas foram seguindo, passando de ano em ano. No entanto, quando você vai examinar de perto, você acaba percebendo que são crianças que não têm proficiência na leitura e na escrita. Então, aqui eu acho que cabe a gente fazer uma outra diferenciação de conceitos, né? Que é do conceito de analfabeto para o conceito de analfabetismo funcional. Né? Porque muitas vezes você tem aquelas crianças, ou às vezes até jovens, né, que foram alfabetizados. O que quer dizer isso? Eles escrevem o nome, você pede para eles lerem pequenos textos, eles leem os textos, né, conseguem até escrever alguma coisa curta, mas quando você vai ver, eles não compreendem o que estão escrevendo ou não conseguem escrever dentro de um gênero do discurso, né? Porque puxando o que disse o professor sobre o letramento, hoje em dia a gente fala em letramento e fala em multiletramentos, né? Então não basta eu saber ler e escrever, mas eu preciso ler e escrever dentro de diferentes gêneros. O que quer dizer isso? Eu preciso saber escrever um e-mail, eu preciso saber escrever um WhatsApp, eu preciso saber ler um contrato e compreender o que eu li, ler um manual de instrução e compreender o que eu li, né? Então a gente encontra, mesmo na cidade de São Paulo, né, principalmente nas redes públicas, crianças que infelizmente estão nessa realidade, né? E isso no estado mais rico do país, né? Priscila, eu vejo com preocupação toda essa situação que nós estamos vivenciando no Brasil, ainda hoje, final da segunda década do século XXI. Veja que nós já estamos cumprindo um quinto do século. Sim. Tá certo? Portanto, não estamos mais no início do século, né? Nós já estamos bem avançados. A minha preocupação, e aliás eu vejo como oportuna essa nossa intervenção, minha e da professora aqui junto com vocês da TV Alesp, para tentar motivar, inclusive, quem sabe exortar os nossos legisladores para promoverem políticas públicas para encurtar esse tempo que nós temos de atraso. Nós temos um problema sério que é histórico. Nós começamos muito tarde o aculturamento da nossa nação, deixando de lado todas as razões históricas que nós temos, pelo menos do século XVI para cá. Não quero entrar nesse, até porque o tema não é este, mas nós precisamos tirar uma diferença. Nós precisamos lembrar que a nossa primeira LDB, ela aparece em 1962, quando muitos países do mundo já estavam abarrotados de prêmio Nobel e nós não tínhamos uma lei de diretriz e base ainda. Tá certo? A segunda lei de diretriz e base, que veio para fazer alguns ajustes e também algumas mudanças significativas, a 5692 em 71, começou com a intenção muito bonita de se chegar a eliminar o analfabetismo no Brasil, até com a promoção de programas paralelos, como foi o Mobral na época, que foi um programa emergencial interessante. Mas daqui a pouquinho eu vou até comentar sobre isso. E depois eles também introduziram o processo do ensino técnico, que também não vingou. Aí veio a Lei 93, 94 e 96, que trouxe um avanço muito grande para a educação brasileira e conseguimos tirar algum atraso, mas ainda estamos muito atrasados. O Mobral, na época, ele veio como uma medida emergencial. E eu, na época, eu escrevi um artigo
um pouco tempo depois, o país do eterno Mobral. Onde estava a falha naquela época? A falha é que nós tínhamos uma medida emergencial para suprir as necessidades do analfabetismo do adulto, mas nós não colocamos a criança na escola. O A fato de base. não ter colocado a criança na escola fez com que nós tenhamos a EJA hoje. Por que existe a EJA hoje? Porque as crianças da década de 70 e 80 não foram para a escola e hoje nós temos os adultos de 40 e 50 anos analfabetos, Sim. tá certo? Precisando da EJA. Então, esse programa nosso aqui, ele vale para motivar esses nossos legisladores para formarem políticas públicas que não permitam que daqui 20 ou 30 anos uma nova jornalista, uma nova repórter, um novo professor, uma nova professora esteja aqui discutindo a mesma situação, Sim, tá certo? verdade. Então, é lamentável que isto ocorra. Então, nós temos que pensar que o analfabetismo é isso, por conceito. Agora, nós precisamos de ações. Sim. Que nós sabemos o que é analfabeto, todos nós sabemos. Nós somos educadores, formadores de professores. Nós sabemos o que é isso. Eu formo professores para o ensino fundamental, eu formo professores para a educação infantil, portanto, todos nós temos conhecimento e vocês, jornalistas, certamente sabem muito bem isso. Agora, que ações nós temos na prática? É isso que me preocupa, que eu gosto de discutir também, sabe, Priscila? Obrigado. E quais são essas ações, né? O que falta, então, para que essa realidade seja mudada? Olha, eu queria só voltar um pouquinho, já te respondo essa pergunta, Claro, só fica à voltar um vontade, pouquinho professora. na sua pergunta anterior, né, porque você falou da experiência que eu tenho aqui Isso, perto, né, da cidade, da capital de São Paulo, e essa experiência está lá no Vale do Ribeira, né, eu estou ali em 5 municípios no Vale do Ribeira, coordenando um projeto que é de alfabetização, não é tão longe assim daqui, porque são 5 horas de carro, né, da capital, do estado mais rico do país, né. E hoje mesmo eu recebi dados de uma das escolas com as quais eu trabalho, e eu estava vendo uma turma de primeiro ano, né, e nesta turma de primeiro ano eu tenho ainda 25% das crianças no mês de novembro, primeiro ano, são crianças de 6 anos que estão muito distantes de se alfabetizarem. Tudo bem, a gente não espera que as crianças se alfabetizem num primeiro ano, embora a BNCC, a Base Nacional Curricular, coloque que se espera que elas estejam no segundo ano, o Plano Nacional de Educação coloca no terceiro ano, é mais benevolente, coloca no terceiro ano, né? Mas ainda assim, no mês de novembro, você ter 25% de uma turma de primeiro ano que está muito distante de chegar ao penúltimo estágio da alfabetização, não é? Porque hoje em dia a gente sabe que ele vai se desenvolvendo por fases, né? É bastante preocupante, né? Então era só para dar um dado. E o que a gente precisa fazer, eu acho que o professor Ítalo começou a trazer, a gente precisa de políticas, né? A gente precisa de políticas públicas que, por um lado, apoiem o professor, né? Porque a gente está muito acostumado a penalizar o professor e achar que a culpa está toda nele. Não está, né? O professor faz parte de toda uma engrenagem, de um sistema. Então, a gente precisa de políticas que apoiem o professor com formação, né? De um lado. E a gente também precisa de apoio às secretarias de educação para que elas consigam acompanhar o desenvolvimento dessas crianças efetivamente, né? Isso é uma das coisas que o meu projeto leva, né? Por exemplo, a gente trabalha com as secretarias de educação, dizendo, olha, nós precisamos, desde fevereiro, né, saber quem são as crianças, em que escola elas estão, quais são as condições em que essas crianças estão estudando, e precisamos fazer um diagnóstico, né, com frequência, para que a gente consiga acompanhar o desenvolvimento dessas crianças. Detectou lá em maio que algumas têm um grupo de crianças que não está caminhando bem, a gente precisa o quê? Apoiar o professor, apoiar essas secretarias, esses coordenadores pedagógicos, para que essas crianças tenham intervenções pedagógicas adequadas, né? Como se faz em qualquer escola particular, como eu fazia quando eu era alfabetizadora, né? Então, são vários pontos. Vou parar por aqui para não tomar a palavra por muito tempo, mas depois a gente continua. Esse, na minha concepção, é o principal ponto, né? Outro dia, Priscila, me perguntaram numa outra entrevista se a nossa legislação educacional é boa. E eu
externei a minha opinião. Eu, particularmente, vejo que a nossa legislação educacional não é ruim. Claro que ela tem imperfeições. Nós temos a Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional, 9.394 e 96, portanto, já faz um bom tempo que ela está em vigor, Sim. e ela é uma boa lei, tem suas imperfeições, como eu disse, mas ela tem muita coisa boa. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também nos apoia. Nós temos o Plano Nacional de Educação, que é um plano decenal. Outra coisa muito importante, nós tivemos o plano decenal 2001-2010, depois tivemos aí um contratempo até para se chegar ao segundo plano nacional, mas chegamos lá em 2014. E o que é que se estabeleceu no Plano Nacional de Educação? Que a cada 4 anos se desenvolva uma atividade chamada Conferência Nacional de Educação, CONAE, para reavaliar aquilo que foi proposto pelo Plano Nacional de Educação e como que está sendo desenvolvido. Pois bem, por que eu toco nesse assunto? Porque a lei existe. Agora, como atender a lei? Políticas públicas. Sim. Porque eu tenho que atender a lei. O Plano Nacional de Educação é um plano de metas, só que é uma lei, eu tenho que cumprir. Essas metas precisam ser atingidas. Quando eu falo na meta 1, por exemplo, que até 2016 nós deveríamos ter universalizado a educação infantil no nível de pré-escola, portanto, de criança de 5, 6 anos, nós não atingimos ainda hoje, já estamos em 2019. Nós temos como meta, atrasados. Veja, nós temos como meta para 2024 atender a pelo menos 50% da população de 0 a 3 anos em creche. Nós estamos muito longe disso. Temos tempo? Temos, mas precisamos correr atrás. Quando nós falamos na universalização do ensino fundamental, a meta 2, universalização, quer dizer, todos os brasileiros, todos os residentes no Brasil, na idade escolar considerada regular, portanto, até os 14 anos, eles têm que ter concluído o seu ensino fundamental, tá certo? E ingressar no ensino médio aos 15 anos na idade regular, que é outra meta, portanto, veja que as metas estão aí, estão colocadas. E eu não estou falando de educação especial, que também temos lá na meta 4, eu não estou falando da meta 5, que nós temos que alfabetizar a criança até os 3 anos. Veja que são metas muito rígidas. As 5 primeiras metas do PNE falam da educação básica, essencialmente da educação básica, que passa pela alfabetização, que é o nosso tema de debate. E daí, nós temos então as regras, né? Temos a direção, temos Plano Nacional de Educação, estadual, E nós municipal. tivemos o CONAI ano passado, 2018, e agora, sexta-feira que vem, eu deverei estar numa reunião no Ministério da Educação, onde será feita uma avaliação da avaliação, porque a CONAI ela representou uma avaliação e uma reavaliação também, Certo. e um redimensionamento das metas. Então, nós faremos essa avaliação semana que vem em Brasília. Você vê que existe uma motivação muito grande da parte de gestão escolar. O problema é viabilizar tudo isso. Era essa a minha dúvida, né? Por que que no papel é tudo muito conciso, muito objetivo, são metas muito claras e, né, determinadas, mas e aí, como colocar isso Bom, em eu prática? vou passar a palavra para a professora também, mas rapidamente eu quero dizer o seguinte: quem elabora todo este material são pessoas competentes, porque são Sim, pessoas do ramo, é. são pessoas que entendem de educação. Então é É possível, né? possível, Agora portanto, como? nós fizemos tudo isso. Os que nos antecederam fizeram tudo isso. E esperamos que aqueles que irão nos substituir no futuro continuem trabalhando nesse alto nível, porque os nossos educadores têm competência, Sim, tá certo? sim. Todos esses gestores que participaram desses projetos têm competência. Acontece que precisa viabilizar, e isso não está no âmbito da técnico educacional. Tá na mão de quem? Eu concordo, eu acho que é possível sim, né, tanto é possível que a gente que está no papel, né, mas Sim. precisa vontade, né, precisa vontade política, Exato. né, Essa é a pra expressão-chave, professora. A senhora falou a frase mais bonita da tarde. É vontade política. precisa vontade política, né. E como o professor disse, nós temos uma dívida histórica no Brasil, né, porque, enquanto outros países já haviam universalizado, né, a educação, nós
começamos a universalizar no final do século XX, quando alguns países, historicamente, no final do século XIX, já haviam universalizado, né. Então, nós estamos mesmo muito atrasados, né. Então, a gente tem um prejuízo histórico, né, uma dívida histórica para correr atrás, e, por outro lado, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente universaliza, isso significa escola para todos, Sim. né, e escola para todos é para todos, não é? Uhum. Não é como nos anos 60, em que a gente tinha excelentes índices na escola pública no Brasil, mas não tínhamos todos os alunos na escola. E quando a gente tem todos, a escola, ela retrata a sociedade em que a gente vive, né. Então quando a gente tem todos na escola, a gente tem todos na escola, com todos os problemas de desigualdade que o nosso país, enfrenta, né, a Sim. escola espelha isso. Então assim, é muito mais difícil você alfabetizar todos, não é, porque você tem ali na escola um universo muito grande, inclusive de crianças que vivem em situações socioeconômicas Muito mais difícil. Graves, frágeis, né? graves, né. Uhum. Muitas vezes vêm de lares cujos pais não tiveram oportunidade de estudar, portanto são analfabetos, Sim. não é, às vezes vêm caminhando a pé para a escola, quilômetros e quilômetros para ir, quilômetros e quilômetros para voltar. Isso eu estou pensando em termos de Brasil, né, mas Uhum. mesmo no estado de São Sem Paulo, a alimentação gente mesmo, tem né? sem alimentação, É. sem Uhum. apoio quando chega em casa para fazer o dever de casa. Quantas vezes eu ouvi depoimentos de mães, de crianças com as quais a gente trabalha, dizerem: "Eu quero ajudar meu filho, mas eu não sei ler e escrever". Eu não sei fazer Como, né? conta, então como eu vou ajudar, né? Uhum. Então a escola, quando ela universaliza, ela precisa lidar com todos esses Sim. problemas, né? E para isso a gente precisa estar preparado. A gente precisa de professores bem formados, não é? Uhum. A gente precisa de material didático de qualidade, a gente precisa de políticas públicas que olhem para os problemas que a gente enfrenta, né? Uhum. Esses dados, Priscila, que você nos apresenta, são dados nacionais, são dados médios nacionais, não é? Sim. Quando nós falamos em termos de Brasil, é importante também lembrar que nós temos bolsões de excelência e temos bolsões de realmente de situações terríveis. Aham. Veja que quando nós falamos em região norte, centro-oeste, são regiões que realmente a situação educacional é sofrível. Mas nós temos a Grande São Paulo, a maior região metropolitana do país e a mais rica, por sinal, nós temos também desníveis violentos. Nós temos, por exemplo, municípios com IDH de países nórdicos. Uhum. E caminhando 50 quilômetros da mesma região metropolitana, nós temos municípios com IDH de países subsaarianos. Então, nós temos cidades aqui que a rede municipal é de tão alto nível que não deixa nada a desejar as melhores escolas privadas da capital. Em compensação, nós temos municípios que nós temos redes municipais que são tão ruins que a gente fica realmente muito triste. E a professora tem uma experiência muito bonita nessa área e que até pode nos ajudar nesse sentido com dados mais concretos. E isso é que nós lamentamos. A região mais rica do país tem índices de desenvolvimento humano dos dois extremos, Extremos, né? tá certo? E isso passa pela alfabetização, isso passa pela escola e tem que começar lá embaixo, com a infância, com a criança na creche, com a criança na pré-escola, com a criança no ensino fundamental, anos iniciais, com a criança chegando no final e entrando já na adolescência, concluindo o seu fundamental, ingressando no ensino médio. Quer dizer, então, professores bons nós temos. Sim. Agora, nós precisamos formar mais e Uhum. capacitar esses professores, atualizando-os continuamente, porque a sociedade é dinâmica, Uhum. ela evolui muito rapidamente e as exigências são diferentes todo dia. Se o nosso professor que se forma hoje, ele fica parado no hoje, daqui um ano ele estará defasado, daqui 5 pior ainda. E nós temos hoje professores com 10, 20, 30 anos de formado que não foram capacitados. Um ou outro ainda por esforço próprio. Fala, não, mas o Estado oferece alguns cursos, a prefeitura oferece alguns cursos. Eu sei,
É verdade isso. Porém, nem todos podem frequentar, por quê? Porque eles precisam trabalhar em mais que uma instituição de ensino para poder ter um salário razoável de sobrevivência. Então começa por aí. Ah, não, o professor não ganha pouco, ele ganha bem. Depende, nós temos professores que ganhamos bem, eu não posso reclamar do meu salário. Mas eu sei de outros colegas que são de alto nível e que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de estar numa instituição que me remunera à altura. Conclusão, tem falta de biblioteca na escola, ele não pode fazer nada, as condições estruturais mínimas que você precisa ter para uma escola razoável do século XXI não existe. Então, política pública. As parcerias das escolas públicas com instituições privadas acaba sendo uma Ah, alternativa? a professora pode falar também um pouco, eu tenho muito a falar sobre isso também, Uhum. Priscila. As parcerias das escolas públicas com as privadas? Ou com instituições, né? É, Hoje a gente vê, por exemplo, creches, né, que eles acabam, algumas instituições, dando esse auxílio, né? olha, a gente precisa fazer um zoom nessa sua pergunta, porque Aham. assim, no primeiro momento a gente pode dizer assim, oh, claro, é muito bem-vindo, e eu acho que é Uhum. interessante. Agora, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque para que elas não substituam as tais políticas públicas que são tão necessárias e tão bem-vindas, né. Sim. Eu acho que uma coisa não pode entrar no lugar da outra, Uhum. né. Então, por exemplo, se a gente está vivendo um momento de falta de vagas em creche, né, e com isso a gente acomoda as crianças em creches particulares, tá, você pode dizer assim: "Ah, é melhor isso do que a criança não ter O lugar, vaga né? em nenhum lugar", mas isso é só pode ser encarado como uma medida emergencial, tá certo? Entendi. Porque, na verdade, quando você vai olhar com um zoom, o que que é o ideal? Se você for olhar na nossa Constituição, a educação infantil, ela é um direito, hoje em dia, Sim. de todo brasileiro e de toda brasileira, né. Então o ideal é que essas crianças encontrem lugares nas creches, enfim, sejam atendidas, e a gente tenha boas políticas públicas. Se isso está atendido e, para além disso, você tem parcerias que vêm acrescentar, enfim, como a gente vê experiências, às vezes, de crianças que ganham bolsas, e existem, né, crianças que Uhum. ganham bolsas em escolas particulares, enfim, e que têm um bom proveito disso, é muito interessante, mas é um caso em 1 milhão, Sim, né. sim, bem difícil. Então, por isso é que eu digo que a gente precisa olhar com lupa para poder responder a sua Uhum. pergunta. Eu, particularmente, Priscila, eu retomo a tese das políticas públicas. Tudo depende daquilo que os governos estão intencionados. Uhum. E isso tem que virar política de Estado, porque enquanto for política de governo, a cada governo muda. Então Sim. nós não temos segurança de continuidade. O problema da continuidade é sério e no Uhum. Brasil nós vivemos muito de políticas de governo, quando as políticas de Estado é que deveriam prevalecer porque elas passam a ser lei. É o caso do PNE. Não tem pai. Ah, mas foi no governo do presidente X. Parabéns, só que Uhum. virou lei, não tem mais pai. Sim. O Congresso Nacional aprovou a lei, nós temos que cumprir. Tá Uhum. certo? Então, a política de Estado é que prevalece. Se a política de Estado estabelece, por exemplo, que para atender a população nós podemos ter parcerias efetivas com padronização, tá certo? Isso tem que ser padronizado, isso tem que ser muito bem dimensionado. E isso faz parte de uma política de Estado, tudo bem. O que não pode é ter uma política de governo emergencial que, quando sai o prefeito, entra outro e fala: não, eu não reconheço isso, volta tudo a estaca zero. Uhum. Muda o governador, eu não reconheço isso, volta a estaca zero. Tem que virar lei. Então, se vira lei, nós temos uma política de Estado, vai ser respeitado. Claro que isso, algumas pessoas concordam, outras discordam, mas a nação é uma coisa só. Se nós vivemos numa nação, num mundo de mercado, numa economia de mercado, a escola privada ela tem a sua participação e uma grande participação, importantíssima. Quem pode pagar a escola privada, vai pagar a escola privada. Quem não pode pagar, mas o governo pode fazer parcerias, eu penso que são bem-vindas,
Porém, repito que isso não pode ser assim. Não, olha que sorte, o meu filho caiu numa parceria com a escola X, que é de alto nível. Ah, o meu sobrinho, coitadinho, deu um azar, caiu numa parceria com uma escola que é sofrível. Não, isso não pode. Tem que ser assim. Vamos fazer parceria com a escola privada? Vamos. Mas temos que estabelecer um nível. E isso, reitero, depois de uma política de Estado. Porque senão Só desaparece. paliativo, né? E com critérios, né? Porque você Critérios. veja, as pessoas moram, né, em determinados Pois é. lugares. Se você cai, além da escola X não ser tão boa, ela é super distante da sua casa, você tem um problema em vez de uma solução. Porque né? nós Então, temos muitas escolas privadas hoje, em São Paulo e no Brasil todo, que são de natureza filantrópica. Sim. Então, elas têm uma participação muito grande na sociedade. Por isso, os governos municipais, estaduais e o federal podem fazer, aliás, alguns já fazem, e são bem-sucedidos. Mas isso não pode se caracterizar como uma medida emergencial. É nesse sentido que eu trabalho. Bom, eu agradeço a participação de vocês, a professora Maria Alice Junqueira, o professor Ítalo Curcio, muito obrigada pelas informações e dividir com a gente um pouco da experiência, né, e do conhecimento que vocês têm. Muito obrigado. O programa Em Discussão Especial fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau. Vale a pena, vale a pena. Eu vou passar assim.